Olá pessoal, Privet, sejam bem-vindos ao canal UEA Moscovo. Este canal que pertence à União de Estudantes Angolanos em Moscovo, ou então residentes em Moscovo. O objetivo deste canal é partilhar conhecimento, vamos fazer reportagens das atividades realizadas pela comunidade acadêmica na Rússia e em Moscovo em particular, neste caso. Portanto, nós estamos a pedir que façam o máximo o esforço, nesse caso, de partilhar, né, se inscrever no canal, para que vocês possam ter acesso a todas as informações, ou então todo o conhecimento que vai ser partilhado neste canal. Então, muito obrigado pela sua presença e fica conosco. Hoje temos a nossa primeira conversa com especialistas. A conversa decorrerá com o futuro especialista Chiaka Bonga, estudante da Universidade Russa de Amizade entre os Povos, na Faculdade de Agronomia. Ele especializa-se em produção vegetal, é finalista. E seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Muito obrigada pela sua colaboração, sua disponibilidade. Eu que agradeço. O tema da nossa conversa é a necessidade do fomento da agricultura familiar em Angola. Nessa conversa, eu, Joana Monteiro, e o Zongo Armando faremos os papéis de moderadores, aqui com o nosso ilustre convidado. Ilustre? Ok, então vamos começar com aquilo que é o nosso tema, conforme a Joana fez referência. Vamos falar sobre agricultura. Então queria pedir ao nosso convidado que nos falasse um bocadinho, né, um pouquinho sobre a agricultura. Ok, primeiro vou agradecer a oportunidade de dizer que é um projeto bom. Eu acho que só vem ajudar-nos a entender melhor as diferentes áreas, e como estudante eu estou muito agradecido pela oportunidade. A agricultura em si, eu vou dar uma definição genérica. Tem uma definição genérica que vem do latim agere, que significa cultivo, cultura, que significa planta. Ou seja, em agricultura, quando estamos a falar quando usamos a palavra cultura, quer dizer uma determinada planta, cultura de milho, feijão e por aí fora. Uma definição mais clara da agricultura, vamos dizer, é o conjunto de todas as atividades levadas a cabo num determinado território com o objetivo de obter uma produção, quer vegetal ou animal. Em termos gerais, essa é uma definição que é usada, pelo menos. Ok. E quais são os diferentes tipos de agricultura que existem? Bom, quando falamos de diferentes tipos de agricultura, nós em agricultura definimos como sistemas agrários que existem. É a mesma coisa que tipo, só que numa linguagem mais agrária dizemos sistema. Existe o sistema intensivo e o sistema extensivo. Quando nós estamos a falar de sistema extensivo, nós estamos a falar de tipos de agricultura como agricultura de subsistência, de alguma forma agricultura familiar, agricultura itinerante, ou seja, uma agricultura menos mecanizada, menos modernizada. Quando estamos a falar de agricultura intensiva, já é o contrário, estamos a falar de uma agricultura comercial, agricultura industrial, com características mais modernas, com objetivos de produção, com um nível de produção maior, e ela geralmente tem a característica que consiste em, ela tem como objetivo o mercado internacional, geralmente, não o mercado interno. E também tem muito a ver com a questão de bens, tipo de dinheiro, né? Ela tem como o principal objetivo é o lucro, digamos assim, money. Agora, analisando sobre a sua formação aqui na Rússia, o que você tem a nos dizer sobre a sua formação, nesse caso na Rússia? E também um outro fator que eu queria que você comentasse. Uma vez que o objetivo da sua formação aqui na Rússia é aplicar em Angola, a diferença de solos, que na verdade é gritante, que existe entre Angola e Rússia, não tem um impacto extremamente negativo nos conhecimentos que você vai adquirir, nesse caso que tem que ser calibrado com a realidade angolana, ou seja, não
teria mais vantagem estudar agricultura, se calhar, num país em que os solos são compatíveis com os solos angolanos, que assim seria a aplicação de conhecimento direto, né? Claro, eu estou plenamente de acordo contigo. Por exemplo, se fosse para o Brasil, países com climas tropicais e subtropicais, claro que teria uma vantagem maior. Mas para mim, pessoalmente, não é uma grande dificuldade, conforme eu digo sempre, porque eu sempre estudei agricultura, eu sempre estive no ramo, então já tenho noções da realidade em que eu vou trabalhar. Mas para quem, por exemplo, nunca teve noção dessa área e vem para aqui simplesmente para fazer faculdade de agronomia, é realmente um pouco difícil, porque existe uma grande diferença, mas como a agricultura é uma ciência geral, eu costumo dizer uma ciência universal, então de alguma forma ele poderá obter a informação necessária para poder aplicar no seu país, porque é uma questão de adaptação só. É uma questão de adaptação. E os solos também na Rússia ela é um país com muitos microclimas. Então na Rússia de alguma forma existem áreas como Sochi, Crimeia, Kaliningrado, Voronezh e por aí fora, com algumas características dos climas em que nós poderemos trabalhar. Então eu pessoalmente não encontro muita dificuldade. Só quem não tem uma ideia básica do que é agricultura, ou seja, se debate pela primeira vez aqui fazendo a faculdade, esse sim poderia encontrar algumas dificuldades. Mas as universidades em si têm essa característica, existem cadeiras, existem programas para pessoas provenientes de países com climas tropicais e subtropicais. Ok, além do fato de, por exemplo, o estudante não ter noções básicas sobre agricultura, né, de Angola vir fazer aqui, né, esse é um dos desafios que ele enfrenta. Exato. Quais são os outros desafios que o estudante pode enfrentar? Aconselharias, assim, Toshina, alguém a estudar agricultura na Rússia? Olha, se ele quiser uma capacidade mais científica e mais tecnológica sobre a agricultura, aconselharia. Mas como nós temos uma realidade ainda um pouco básica, em que a nossa preocupação é produzir para comer, não é produzir para obter, ou seja, não é que não se produza para mercado, mas nós essencialmente por agora queremos produzir para comer, para equilibrar o mercado interno. Então precisa de um conhecimento, era aconselhável um conhecimento mais direto, no caso, conforme o Zongo disse, era necessário para países com o nosso clima tropical, subtropical, seria melhor então ir para outros países. Aqui te dá em termos científicos, desenvolvimento científico, sim. Isso nesse caso é aquele tipo de agricultura que você falou que tem como objetivo money, né? Não necessariamente, eu estou a falar no nível, nas possibilidades que eles encontram de produzir em função da dificuldade que eles têm com o clima. Por exemplo, eles desenvolvem muito, eles trabalham muito com o melhoramento das sementes. Okay. Eles têm a capacidade de produzir sementes mais resistentes ao frio, sementes com uma capacidade de dar resultado mais cedo. Por exemplo, se a cultura em um país tropical, a cultura só te dá o produto em 3 meses, eles têm a capacidade de produzir uma semente que a cultura te dá em 2 meses, 2 meses e meio e por aí fora. Então, nesse sentido é fundamental. Eu aconselho, inclusive, vir estudar aqui. Mas para o nosso país, para a nossa realidade, eu aconselho para países mais tropicais e por aí fora. Ok, acho que tem um telefone a tocar. Acho que sim. Nosso convidado. Dando sequência, falando nesse caso do nosso tema em causa, que é o fomento, onde há a necessidade de fomentar a agricultura familiar em Angola, o nosso especialista pode nos falar, então o nosso futuro especialista pode nos falar o que é agricultura familiar, ou seja, será que agricultura doméstica é sinônimo de agricultura familiar? Doméstica, não sei se o termo também é esse. Olha, quando se fala doméstica não estava a fugir muito, porque as definições foram melhorando. Quando falamos de agricultura, a definição que se dá no Brasil da agricultura familiar também pode-se entender como agricultura doméstica, agricultura itinerante, um conjunto de coisas. Mas hoje a agricultura familiar, por obter algumas características modernas, ela deixa de fazer parte desse leque da agricultura doméstica
mês, que é a agricultura de subsistência. Porque a agricultura familiar, em termos gerais, que é a definição do que é a agricultura familiar, como o próprio nome diz, é uma agricultura praticada por um núcleo familiar. Esse núcleo familiar, a princípio, tem que ter as seguintes características. Tem que ter uma propriedade de terra pertence à família, claro, à volta dos 2, 3, 5 hectares e por aí fora, e ter uma capacidade de assalariar 2 ou 3 pessoas e que toda a produção que eles têm seja suficiente para eles próprios consumirem e para poderem vender ou para poderem levar até o mercado. Ok, tem algo que eu ainda não entendi. Qual é a diferença entre a agricultura sustentável e a agricultura familiar? A agricultura sustentável é uma agricultura que preza muito com questões ambientais. Ou seja, é uma agricultura que ela é orgânica, ou seja, tudo que se produz em agricultura sustentável é algo que tem que entrar em corroboração com a preservação do meio ambiente. Uau. É nesse sentido, a principal diferença é essa. E vocês também estudam sobre como aplicar esse tipo de agricultura? Esse tipo de agricultura está presente em quase todos os tipos, porque em todos os tipos de agricultura é necessário pensar no meio ambiente. Hoje, aliás, a luta grande hoje é tirar a agricultura no nível em que está, dos agrotóxicos, para trazê-la num nível mais saudável, num nível mais orgânico. Por aí. Continuando, quais são os elementos básicos para aplicar a agricultura familiar em Angola e obter sucesso? Eu acho que aplicada ela já é aplicada. O problema é a falta de condições para poder desenvolvê-la ou torná-la mais rentável. Acho que o mínimo de condições possível, alguns recursos financeiros que te permitam conseguir uma ou outra alfaia agrícola, por exemplo, alfaia agrícola, vamos falar de uma charrua, por exemplo, alfaias agrícolas. Capacidade de conseguir, esse recurso financeiro te permite comprar um ou outro fertilizante necessário, não todos, mas alguns necessários, e vontade. A princípio, vontade, porque é preciso muita vontade, porque é algo que de princípio é a médio e longo prazo e ela não te dá resultados imediatos. Tem que existir vontade e outra coisa mais importante, antes de investir nessa área ou na agricultura familiar, você tem que saber o mercado. Se tens um mercado que te permite produzir e poder vender, porque não adianta produzir e depois não saber a quem vender e você acaba por se desesperar porque você produziu, mas ninguém compra, então não haveria muito sentido. É fundamental saber o mercado que você tem. Agora, entrando numa questão extremamente importante, de que forma os diferentes investidores, principalmente o Estado, pode ajudar para potencializar a agricultura familiar? Olha, o Estado tem um grande papel na agricultura em geral. Eu acho que ele até acaba por ter o principal papel, mas não é o papel do patrocínio que está a tentar fazer, porque ele até tem alguns, estou a falar da realidade angolana, tem alguns projetos do Estado que fazem parecer que há uma vontade de investir na área, só que eu acho que a efetividade dos projetos é que não está a ser bem aplicada e não está a ser bem interpretada. Eu acho que o Estado em Angola na agricultura pensa que tem que patrocinar, criar uma dependência. Você quando patrocina, quando você acha que resolver o problema do agricultor é todos os anos lhe dar fertilizantes e alfaia, você está a criar uma dependência, você não está a desenvolver a agricultura. O primeiro passo, eu acho que é capacitação do agricultor. Essa capacitação é feita com o resgate de todos os recursos humanos que existem em Angola, formados nessa área. Eu vou vos dar um exemplo simples. Eu, quando terminei o Instituto Médio Agrário, a minha turma era de 35. E desses 35, sabe quantos se formaram na agricultura? 3. 3 e 5, por aí. Sim, 3 e 5. Porque quando nós terminamos já não havia mercado de trabalho. Caraca. Não tem muita mata? Tem de mata já. A mata está ali, mas você não pode chegar simplesmente a ocupar uma mata. Essa mata, em Angola, em termos legais, o solo é propriedade do Estado.
Então, de alguma forma, você precisa de algum incentivo. E não só mata, por exemplo, para você trabalhar em alguma coisa, você tem que saber que vais ter como vender, como fazer chegar o que você produz em algum sítio. E para isso, o Estado tem que, por exemplo, o Estado tem que criar as condições. O Estado não patrocina, ele cria condições para que a pessoa tenha vontade de investir naquela área. Por exemplo, eu não vou estar aqui a produzir, vou no Xinguari a produzir batata, sabendo que essa batata não vai chegar em Luanda porque não tem infraestrutura. Eu não tenho transportes bons, eu não tenho infraestruturas, eu não tenho estrada para fazer chegar aquilo aí. Entendeu? E a ideia, às vezes a ideia que fica em Angola é de que a agricultura resolve-se com os patrocínios anuais que acontecem. Tá bom, vamos dar adubo para o Xinguari. Não, você está criando dependência, você não está a desenvolver a agricultura. Sim, eu já vi muitos casos quando eu viajo. Quando fui para Angola, viajei em algumas províncias, comida a estragar, porque não tem quem vai buscar. Esse a nível, população de lá não tem vontade de produção existe, vontade de desenvolver a agricultura existe. As condições que o governo acha que tem criado é que não são efetivas. Ok, em Angola fala-se muito da diversificação da economia e a agricultura tem sido sempre um dos temas apontados quando está se falar da diversificação da economia. Você acha que há possibilidade de agricultura influenciar no produto interno do país? Não é a possibilidade, eu acho que até se fosse possível, com os solos que nós temos, seria, o petróleo nem chegaria ao pé do que a agricultura traria para Angola. Isso. Mas o que é que tem falhado então, já que acho que em 1985 no Jornal de Angola já se falava da necessidade de diversificação da economia, mas até hoje continuamos a depender do petróleo. A agricultura aqui é sempre um desponto tocado, nunca se faz nada, ou se faz não sabemos como se faz, mas pelo menos não tem tido aquele impacto que poderia ser uma das alternativas. O que é que tem falhado no plano, então, nesse caso, da diversificação da economia no que diz respeito à agricultura? A minha franca opinião, como um mero futuro especialista, eu acho que tem falta de efetividade nos programas governamentais. Infelizmente, eu não consigo. Infelizmente, a agricultura está tão ligada aos estados, aos governos, que não dá para falar dela sem porque vontade popular sempre existiu. Quem não tem vontade de comer, de produzir comida? Mas a falha na efetividade, é relativo ao desenho dos projetos, não só a aplicação dos projetos, a execução dos questão do projetos. Monitoramento do projeto. Nesse sentido. O que tem falhado de concreto? É a execução e monitoramento desses projetos. Por quê? Porque programas de vontade até há, por exemplo, o que eu contei há pouco tempo dos Institutos Médios Agrários, é uma febre que pelo menos todo mundo estava feliz porque haveria de alguma forma capacidade, recursos humanos suficientes para desenvolver. O problema é, construíram os institutos, fomos, estudamos, depois nada. É aí que está a pergunta. Esse é o principal problema. É possível fazer isso? É possível. E outra coisa, há uma grande dificuldade, e essa dificuldade infelizmente também acaba esse vírus, eu te chamo vírus, é um vírus que o governo também transmite para os privados, é que os privados acabam por trabalhar com mediatismo. Tudo que é a longo, médio prazo, não preciso. Eu preciso tudo a curto prazo. E a agricultura, infelizmente, para Angola, é a médio e a longo prazo. Tem que esperar a chuva vir e plantar, depois crescer. Não exatamente. Por quê? Porque ela precisa de uma reforma estrutural completa. Desenvolver a agricultura, se você pegar 10 milhões, 30 milhões e entregar para o Ministério da Agricultura, não vai resolver os problemas. Você precisa pegar o Ministério da Indústria, de Finanças, Ministério do Transporte. Então, ela exige muito. Leva muito tempo, mas quando ela estiver organizada, eu te digo que é a melhor forma. Mas, Ponga, é uma das grandes soluções. Você disse que houve aquela febre, né, de institutos agrários. Até me lembro que uma vez fui para Kwanza Norte com o objetivo de estudar num desses institutos. Infelizmente acabei desistindo e eu não me lembro mais do motivo. Então isso implica dizer que de uma forma ou de outra já temos muitos angolanos formados
né, nessa área, né? Ou então já temos muitos engenheiros agrônomos em Angola. E hoje em dia é uma febre de empreendedorismo, todo mundo fala de empreendedorismo. Então, já que o agricultor, na minha percepção, se calhar pode ser ignorância, acho que só precisa pelo menos de enxada e um terreno para produzir, para produzir ou então para fazer atividade agrícola. Então, com o conhecimento científico que tem, não pode se criar iniciativas particulares, né? Não pode se criar projetos assim juvenis de forma individual, no sentido de emancipar essa atividade agrícola, uma vez que nós já falamos que, pelo menos com o Estado, parece que não temos notado grandes resultados. Então, o que um engenheiro agrônomo, em termos básicos, precisa para começar uma atividade agrícola? E empreender. Olha, empreendedorismo é fundamental. Aliás, a agricultura tem essa capacidade de nos tornar independentes do Estado de alguma forma, mas quando ela é organizada naquele Estado, é possível. Existem alguns exemplos, não estou a dizer que está tudo mal, existem alguns exemplos, mas esses exemplos, quais são as dificuldades que eles relatam? Nós até começamos. Mas quando queríamos organizar isso de forma em que o Estado participasse de algum jeito, porque chegamos a algum ponto em que nós sozinhos já não conseguíamos, queríamos que o Estado participasse, o Estado participou. É possível. A ideia que ele teve da agricultura é ter uma enxada, é sim, infelizmente essa é a ideia que se tem em Angola. Quando você fala para fazer agronomia, a ideia que vem na cabeça é essa. Mas alguém com uma enxada não produz o suficiente para dar de comer a viana inteira. Entendeu? É necessário que existem até grupos, existem estudantes, existem pessoas capacitadas para isso, mas a valorização dessas pessoas não existe. Como por exemplo, se você vê os salários que existem, porque até isso poderia ser uma pauta do Ministério da Agricultura, não é? Que é apoiar os pequenos projetos, os pequenos produtores, porque eles existem, mas eles têm uma grande dificuldade com pontos muito simples, como por exemplo, como conseguir fazer chegar, produzir com a qualidade necessária a tempo e hora. Isso é algo que o governo que proporciona em termos de infraestrutura. Eu vou dizer sempre infelizmente, porque a agricultura depende. Existem isso, é possível produzir e eu sou um dos candidatos, acho, a chegar e trabalhar. Não, por aí não. Eu estou a me referir na questão de trabalhar por conta própria. Também tenho fé. Por conta própria. E eu sei da dificuldade que eu vou enfrentar. Mas acho que o ministro não seria uma ideia boa, porque eu sei que o Bonga tem conhecimento para implementar no campo. E o ministro fica no gabinete. Essa é a grande alergia que eu tenho dessas questões, porque é sério. Porque a maior parte de os agrônomos em Angola acabaram por fazer isso, porque viram que para aplicar não havia chances. Começaram a fechar-se nos escritórios, alguns foram para a EDRA, DW, que são as empresas internacionais que visam questões agrárias. Mas quando você ama mesmo trabalhar, produzir, fica complicado. Exato, fica complicado. Existem empresas de fertilizantes em Angola? Acaso não, então quais são as dicas que tem que se dar, né? Para as pessoas começarem a produzir fertilizantes? Sim, de forma doméstica. Olha, se existem, talvez agora, estou a falar agora porque eu não estou em Angola há 4 anos e tal, mas pelo menos do que me contam, empresas de produção de fertilizantes assim, de origem química, ainda não existem. A maior parte são, acho que 80% segundo eles, são provenientes de outros países. Mas esse problema se resolve, esse problema resolve-se como? Por isso é que eu toquei na questão do resgate dos recursos humanos. Porque os recursos humanos, que são as pessoas formadas, técnicos médios e agrônomos, têm como explicar ao agricultor como produzir um fertilizante natural que é orgânico, que a princípio primeiro é que é saudável, depois que é barato, depois que você próprio é que produz na quantidade que você quer. Porque o problema às vezes está no que o agricultor acha que tudo resolve-se com fertilizantes de origem química. Não é possível produzir fertilizantes de origem orgânica, o que é possível, e isso já se fez em Angola, eu já presenciei. E isso para um técnico médio, um engenheiro agrônomo, isso é muito simples. Então há necessidade também de se apostar mais na formação agrícola, né? Capacitação dos agricultores, porque especialistas têm. O agricultor sabe o que produzir, sabe.
ok? E o especialista sabe como, quando, em que tempo, em que quantidade, em que circunstância, o que é que vai acontecer depois, o que é que ele tem que fazer, quais são os passos que ele tem que tomar quando se debater com determinados problemas na nossa área. Isso o especialista passa, o extensionista passa para o agricultor. E o agricultor acaba por ter noção, e as dificuldades básicas que ele debatia anteriormente, ele já não terá, saberá o que produzir, quando, como, para quem produzir e por aí fora. Ok, então, Bonga, nós sabemos que Angola vive de importação, né? Infelizmente. E essa é uma realidade. Mas, tipo, a maior preocupação é relativamente à importação dos alimentos básicos, né? Angola, infelizmente, importa até cebola, tomate, que nós sabemos que isso tem um impacto muito negativo. Em 70%. Até acabou a importa. E isso tem um impacto muito negativo naquilo que nós podemos falar a economia do país, né? Claro. Mas, além deste impacto negativo na questão da importação de alimentos básicos, quais são as outras desvantagens que nós podemos encontrar na importação disso? Uma das principais, eu até acho, é a qualidade dos produtos importados. Porque a maior parte dos produtos importados, eles são produzidos no sistema da agricultura intensiva, que eu disse no princípio, que é uma agricultura muito modernizada, uma agricultura que visa o lucro. Então, o tipo de fatores que são, não fatores, aliás, as formas de produção desse alimento não visam a pureza que, por exemplo, a agricultura familiar tem, ok? Eles são produzidos pensando no lucro, então ao produzir pensando no lucro, eu uso todo tipo de agrotóxicos que eu tenho para poder ter aquilo a tempo e a hora, porque eu sei que isso vai ser consumido distante de mim, da minha empresa. Então quem consumir, que Deus ajude. E o que acontece? Por que às vezes continua, por que ainda continua a se importar? Primeiro é aquilo que eu disse também no princípio, imediatismo, ok? Os empresários angolanos estão habituados a ter a coisa a curto prazo. Em vez de ter que esperar alguém que está a produzir na Gabela, que vai me levar 6 meses para ter o produto, eu prefiro importar, que o barco vai fazer 2 meses ou 3 meses a trazer tudo. Agora, quais são as doenças, né, que esses agrotóxicos podem trazer na população? Isso já se nota em Angola, por exemplo? Olha, por agora não, porque nós ainda estamos com as doenças tropicais, nós ainda estamos com os paludismos e por aí fora. Mas os cânceres vêm aí, em função do que nós estamos a comer. Hoje a principal luta da Europa é essa. Alguma coisa, acredito que existem algumas consequências que podem não estar aos nossos olhos, né? São consequências um bocadinho mais tipo escondidas, né? Claro. Que nós podemos destacar, por exemplo, a questão da percepção dos fenômenos, a questão da inteligência cognitiva, a questão da capacidade de compreensão dos fenômenos, a capacidade de análise. Isso tudo esses químicos todos têm alguma influência. Por isso é que nós vamos notando sempre que africanos podemos ter um ou outro com uma grande capacidade, com uma grande intelectualidade, mas muitos deles acabam sempre revelando algumas deficiências na forma de análise. E acredito que todos esses fatores têm alguma influência nesta desconstrução do cérebro, assim podemos dizer. Penso eu, né? Porque eu também acho sem descartar as outras os nutrientes, fontes. Claro, influenciam diretamente na formação do indivíduo, cognitiva, física e tantos outros. E nós temos essa alimentação debilitada, infelizmente. E há um outro ponto que eu costumo sempre dizer, quando as pessoas são alertadas sobre esse tipo de produtos, não, eu como isso há 2, 3 anos. Não me acontece nada. O problema é que tudo que não mata engorda. Todo produto tem uma dose letal. Ou seja, você vai comendo, ele vai se preservando até atingir um nível que o teu organismo já não suporta e pronto. Só para dar exemplo, uma vez você disse que amo com batata frita. Quando vimos agora disse batata frita,
Quando eu fui ler sobre batata frita, falei, meu Deus, eu nunca mais vou comer batata frita. Bem-vindo. Francisca, escuta aqui com Você que adora batata frita. Eu já vi que isso é plástico. A comer uma batata produzida a nível nacional, porque isso, eu quando falo de agricultura familiar, falo nisso, porque a agricultura familiar tem essas características. Primeiro, a grande diferença entre ela e as outras é que ela visa a produção de vários tipos de culturas ao mesmo tempo. Quando estamos falando de cultura industrial, ela vai assim, produz soja, é uma monocultura, só soja. Todo o projeto da empresa é vista na produção de soja. O agricultor familiar não, ele produz com cuidado, porque ele também vai comer daquilo, então ele não vai ter essa má intenção de produzir com uma quantidade de agrotóxicos maior. E não só ele produz vários tipos, variedades. Agora, só uma questão, já que, por exemplo, praticamente em Angola, né, é básico, né, tipo, essas produzem mais de agricultura familiar assim, se formos dizer, apesar de que a agricultura familiar também é um pouquinho debilitada, né, quanto tempo talvez poderíamos levar para termos uma agricultura sustentável, né, tipo, de forma em grande escala e saudável? Pode alimentar a África, por exemplo, o país vizinho, nesse caso. Ou seja, uma agricultura que pode nos dar também a chance de exportar. Exportar, é. Ok, nesse sentido. Olha, se o programa que está em carteira agora do governo for implementado de forma efetiva, tendo em conta todos os recursos humanos que nós temos, a vontade política e populacional que existe em Angola, e aliás estamos numa grande dificuldade de alimentos e por aí fora, eu acho que dentro de 15 anos, se nós aplicarmos tudo que temos, 15 anos pode começar a ter um resultado agradável que nos permita até poder exportar. Bem, apesar de você não estar a fazer políticas agrárias, né, mas uma vez que você é formado nessa área, com certeza deve entender alguma coisa sobre as políticas agrárias. Na sua opinião, para chegarmos ao nível dessa agricultura, como você acabou de fazer referência, quais são as políticas básicas, né, que podem ser colocadas em prática em Angola para nós podermos ter um crescimento aceitável na agricultura? Eu vou ser um pouco repetitivo com essa questão, porque primeiro é ter um programa que realmente vai ser aplicado. E esse programa não deve ser feito pelo governo, esse programa deve ser feito pelo governo e a sociedade em geral. Quando falo de sociedade em geral, estou a falar com os especialistas nessa área, ok? E esses especialistas capacitados e apoiados pelas entidades internacionais que nós temos a nível da Angola, porque essas entidades internacionais fazem um serviço bom, só que elas também ficam com dificuldade de manejamento, porque elas não têm, porque assim, quando temos uma ONG em Angola, ela quer trabalhar com o produto interno, só que quando ela chega, não encontra produto interno, ela tem que se adaptar, buscar fora e por aí fora. A princípio, essa é uma das formas. Depois, sensibilização do agricultor, de que é possível produzir fertilizantes a nível local, a nível da sua própria fertilizantes naturais e mais saudáveis por agora. Mas tem que existir estímulo de formação de pessoas nessa área, porque são poucas as pessoas. Independentemente de existir institutos agrários para formar, a maior parte, e não só, e outra coisa, até se forma, mas quando termina o médio, a maior parte foi para os ICED. Eu até conheço pessoas que estudaram comigo e estão fazendo medicina por causa da falta do mercado. Mas nesse caso, Bonga, o Estado poderia criar política do gênero, facilitar a obtenção de terreno para a produção agrícola, facilitar a vida dos investidores. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Eu ainda acho que, por exemplo, as pessoas deveriam ganhar noção do quanto é importante aprender sobre agricultura. Porque a agricultura está diretamente ligada à nossa saúde. Tipo, está ligada à nutrição e está ligada à saúde física e psicológica da pessoa. Se as pessoas terem essa noção, o Estado realmente apostar seriamente nisso, tiramos pessoas mais saudáveis e quem sabe um dia poderiam pôr nutrição nas escolas.
poderiam pôr nutrição? Eu acho que Bonga é um bom professor. Em pouco tempo, olha, já formou aqui uma especialista em agronomia. Eu acho que nós temos tudo para desenvolvermos. Aliás, as políticas também já existem. A vontade populacional existe. O que falta é a criação de condições por parte do próprio governo. Tem que existir uma vontade real, uma vontade que seja vista por parte dos agrônomos, dos pequenos e grandes agricultores. E outra coisa, o governo tem que entender uma coisa: a agricultura, ele não pode desenvolver a agricultura, ele tem que criar condições para os privados desenvolverem isso, porque os privados têm mais qualidade e estão mais prontos para desenvolver isso. O governo só tem que criar condições para eles, porque a grande dificuldade que os privados têm de conseguir um ou outro crédito, já não estou a falar a nível familiar, estou a falar dos privados que produzem num nível já maior, é muito grande. Eu tenho um grande produtor angolano, que não vou dizer o nome dele aqui, ele diz sempre: é difícil, nós estamos num ringue de boxe, uns estão com luvas, outros são sem luvas. Porque nem todos conseguem, nem todos têm as mesmas oportunidades de adquirir. Nem todos têm a mesma oportunidade de adquirir as condições financeiras, condições estruturais, infraestruturas para poder desenvolver. Como seria bom para você estar aí num quero, no nosso super. Você sabe que toda a comida que está lá foi produzida de forma natural. Gabela, xinguari. Ou com poucos fertilizantes, pelo menos. Porque eu me lembro do meu professor, o meu professor Van Kong, ele é vietnamita. E ele diz que, né, como o Vietnã é praticamente vizinho da China, e ele fala: olha, no Vietnã quase tudo que se consome também vem da China. E você vê as frutas que vêm da China, são todas bonitas mesmo, frutas bonitinhas, que já dá uma vontade grande de comer. Mas só que infelizmente ele diz: olha, aquilo que você vê não é fruta, é tudo químico. E diz: o problema dos chineses é que eles próprios que produzem isso não comem. O que o chinês come é natural, mas ele produz. Exatamente, eles produzem chá de químico para enviar para outros países. Essa é a grande realidade atual. Você sabe, vou-vos contar algo que acho que pode até vos assustar. Há um tipo de milho que é produzido para ração animal, mas quando aparece um empresário de África dizer que, olha, eu em África, porque o principal prato dos países africanos é o pirão, isso em toda parte, acabamos de perceber aqui onde nós estamos. Que eu consumo isso no meu país, então ele vende o milho que era para ração, é transformado em fuba e é vendido em África. Isso são realidades muito claras. Nós tivemos exemplos com empresas que estão em Angola a trabalhar há muito tempo, que estão a usar esse sistema, só não conseguimos denunciar porque E tem aquele vídeo muito triste, né, que circulou muito nas redes sociais, em que o Estado nigeriano, me lembro, parece que deitou uma boa parte da mercadoria alegando que não estava em condições de serem consumidas. Mesmo assim a população ia recolher tem fome. Ok, acredito que a nossa conversa acabou, né? Foi muito boa. Não me resta agradecer aqui o Bonga. E para terminar, vamos pedir que o nosso convidado, né, faça o encerramento desse vídeo com algumas palavras. Por favor. É uma honra. Primeiro vou agradecer, eu até que agradeço pela oportunidade que me estão a dar de poder partilhar um pouco do humilde conhecimento que eu tenho dessa área. Espero que de alguma forma nós conseguimos passar alguns pontos sobre o que é a agricultura e para que ela serve. E dizer assim, esse é um projeto incrível, eu estou dentro desse projeto, eu espero que vocês também estejam dentro, partilhem esse vídeo, façam chegar aonde for possível, o máximo possível, na Gabela, no Chicoari, da Damba e por aí fora. Então, no Catete. Forte abraço, estamos juntos, espero que exista mais chances de estar aqui com esse pessoal. Com certeza vai ter. O próximo tema é agricultura sustentável. Ok, não se esqueça, compartilha, dá um like. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, tchau.